Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16. Nós estamos às portas de, na minha concepção, é o maior acontecimento da história da igreja. Não desmerecendo a primeira vinda de Jesus e nem a segunda, mas assim, pensem no contexto da igreja pós primeira vinda, ok? Porque senão vão falar assim, nossa, está falando que o que ele vai falar é mais importante do que Jesus encarnado. Não, deixa eu consertar aqui o que eu estou falando, tá bom? Esses pastores aí, né? Bom, mas nós estamos à porta de comemorar algo que, como eu falei, no meu ponto de vista, no contexto da igreja, pós-encarnação, pós-Jesus, ele ainda é o maior acontecimento. Que foi um acontecimento do dia 31 de outubro de 1532, um homem chamado Martim Lutero afixou 95 teses na porta de uma igreja, de uma catedral. E essas 95 teses deu origem à nossa fé nos dias de hoje. Deu origem ao protestantismo. Eu tenho uma sobrinha que faz aniversário no dia 31 de outubro, a Larissa. E ela vai fazer 19 anos esse ano. 19 ou 20, nem sei, estou confuso já. Isso é porque ela é mais nova. Eu estou ficando velho, né? Porque eu tenho uma sobrinha de quase 20 anos. E desde criança eu sempre falava para ela, dia 31 de outubro não é o Halloween, não é dia das bruxas, tá? Dia 31 de outubro é o seu aniversário e o aniversário da Reforma Protestante. E quando ela era criança, ela sempre brincava, titio, dia 31, então é meu aniversário e o aniversário da Reforma Protestante. É isso aí. Então, 31 de outubro, nós celebramos o aniversário da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, quando a gente começa a observar o cenário da história, o que ela implicou, e eu não quero me ater nisso nessa noite com vocês, mas tem bastante material, né? A gente tem nosso seminarista Eduardo Albano aí que pode falar com vocês com bastante propriedade sobre a Reforma Protestante. A gente tem o nosso universitário também, Hudson, que pode falar bastante com você sobre o contexto da história da igreja, como a Reforma Protestante trouxe implicações no contexto cultural mundial, né? Então, teve-se um movimento no processo da Reforma Protestante, que foi o Iluminismo, então trouxe alfabetização para as pessoas, então foi algo muito bom, houve uma transformação social no despertamento, no movimento da Reforma Protestante. Então, quando nós falamos sobre a Reforma Protestante, duas coisas que eu sempre julguei muito importante é que a busca de Lutero, quando ele vai afixar as 95 teses na porta da catedral não é Westminster, fiquei com Westminster na cabeça agora, mas esqueci. Qual é, Eduardo Albano? Esqueceu também. Vai pesquisar no Google agora. Westminster é o catecismo, mas esqueci, era uma igreja lá na Alemanha. Pronto. Depois a gente volta aí. Quando ele vai fixar as 95 teses, Lutero não tinha no seu coração uma predisposição de uma cisma ou de uma divisão. Mas o desejo no coração de Lutero, e quem aqui já assistiu aquele filme Lutero? Gente, vocês não assistiram? Está no YouTube, vai assistir, em nome de Jesus. Se você é salvo, assista Lutero, amém? Dever de casa para essa semana, assista o filme de Lutero, está lá no YouTube, tem legendado, tem dublado. Então, quando Lutero vai afixar as 95 teses, Lutero nunca quis promover uma cisma. Ele, no seu interior, ele sempre buscava por uma melhoria na sua própria igreja. E aí, quando você observa todo o cenário ali nessa transição, né, no século XVI, a gente tem uma necessidade do catolicismo romano de ter um fortalecimento econômico, porque houve-se toda a dispersão ali por volta do século XIV, século XV, a transição da era medieval. Então, a igreja precisava capitalizar. Então, começou-se a vender indulgências. Então, pedaço da cruz de Cristo, espinhos da coroa de espinho que Jesus usou na crucificação, pedaço do santo sudário. Então, eram coisas assim, totalmente fora de lógicas. E se vendia essas indulgências como coisas sagradas.
E todo mundo pagava para ter uma indulgência, né? E então, o desejo do coração de Lutero, quando ele lê essa perspectiva de que o justo viveria pela fé, estudando o livro de Romanos, ele entende algo que nós já falamos e trabalhamos na série aqui, quando falamos um pouco sobre a justificação pela fé. Então, Lutero nunca quis promover uma separação, mas ela existiu e ela aconteceu. E ela foi boa? Sim, mas também não tem tudo aquilo que é bom sempre tem um lado negativo. Então ela também trouxe algumas implicações negativas para a igreja evangélica nos dias de hoje. Então a primeira coisa que Lutero tinha em mente quando ele vai afixar as 95 teses era buscar por uma melhoria da sua própria igreja. E a segunda coisa que ele tinha um desejo no seu coração era uma revitalização dessa igreja. Quem aqui ora por avivamento? Levante sua mão. Você orou alguma vez na sua vida? Vamos lá, não precisa orar todos os dias, vamos lá, deixa eu consertar a pergunta. Em algum momento da sua vida, em alguma conferência apostólica profética dos últimos dias, você orou por avivamento. Você orou em Joel, capítulo 2, Deus derrama o teu espírito, nos encha de poder. Você orou por avivamento. E esse era o desejo do coração de Lutero. Promover uma revitalização. E uma revitalização é o que eu e você chamamos de avivamento. Então, quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para o lado nos dias de hoje, talvez você reconheça inúmeras áreas que precisam ser revitalizadas. Talvez você reconheça inúmeras áreas que precisam de reforma. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu e minha esposa morávamos em um apartamento que era novo, mas precisava de uma reforma, porque tinha muita umidade. Então, era para ser uma piada, viu, gente? Desculpa. Vamos entender. Era para ser uma piada. Então, quando nós olhamos para as coisas à nossa volta, nós sempre identificamos uma necessidade de reforma. Você sempre enxerga essa necessidade. Então, Lutero, ele era um homem que estava dentro da Igreja Católica, ele era um monge. E aí, em determinado momento, ele começou a ver falhas em toda a estrutura, em toda a forma de culto. E o que ele fez? Escreveu um tratado, as 95 teses. Só que é muito interessante porque Lutero, ele é a cara da reforma protestante. Só que existiram homens 100 anos, 150 anos antes de Lutero, que nós chamamos de pré-reformadores, que sempre trouxeram uma mensagem da revitalização da igreja. E o que isso nos ensina? Que nós nunca estamos sozinhos na história, nós nunca vamos reinventar a roda. Mas nós precisamos estar conectados à história. Por isso a importância de se falar do dia 31 de outubro, de se falar sobre a reforma protestante. Mas talvez você que me ouve nessa noite vai falar assim, poxa, Darlan, mas hoje não é dia 31, hoje é dia 24, 31 é semana que vem. Mas como semana que vem eu não vou ter a oportunidade de estar pregando, vai ser o pastor Marcelo, eu puxei o gancho. E deixa ele pregar outra coisa semana que vem. Amém? Que ele pregue sobre a reforma. Mas eu falei, eu preciso falar, eu gosto de falar desse tema. Porque isso tem a ver com a dinâmica da nossa própria vida. Nós olhamos para tudo à nossa volta e desejamos que as coisas sejam revitalizadas. Nós precisamos ou almejamos uma reforma. Nós já oramos em algum momento da nossa vida por um avivamento, e quando você ora por avivamento, você está querendo dizer, ei, eu preciso de uma reforma. Eu preciso que Deus mude tudo isso. Eu preciso que Deus mude toda a estrutura do culto, eu preciso que Deus mude toda a estrutura da igreja, eu preciso que Deus mude o mundo. Você ora por isso. Então você está procurando por uma reforma. E tem uma frase que eu escrevi, tem umas coisas que eu escrevo assim que eu acho legal, vai ficar bonito. Que eu escrevi, eu falei assim, todas as vezes que vemos a igreja se afastar daquilo que é essencial, a palavra de Deus, entendemos a necessidade de uma reforma. Todas as vezes que nós vemos a igreja se afastar daquilo que é essencial, e o que é essencial? A palavra. Nós reconhecemos a necessidade de se existir uma reforma. 1500, Igreja Católica Romana vendendo indulgências. Tem alguma menção nas Escrituras para se vender indulgência? Não.
Então o que aconteceu? A igreja estava se afastando da palavra. Deus levantou um homem para escrever um tratado teológico, as 95 teses, para trazer a igreja de novo para aquilo que é essencial, reforma. Então você consegue entender que tudo aquilo que você olha para a sua volta e fala precisa melhorar, você foi chamado para conhecer as Escrituras e trazer isso para o propósito original. Qual é o propósito original da igreja? Ser testemunha de Jesus na terra e não vender indulgências. Qual é o propósito principal da igreja? Expressar a glória de Deus ao mundo e não só promover culto. Entendem? Então, quando nós olhamos hoje para a igreja, no século 21, 404 anos pós-reforma protestante, dia 31 de outubro, nós olhamos e reconhecemos a necessidade de uma reforma. Por isso que todos os anos, no mês de outubro, eu me torno alguém muito reflexivo a respeito da igreja. Porque é uma oportunidade, é uma janela que Deus nos proporciona para pensarmos como está a igreja. E hoje, no século 21, quanto mais nós estudamos as Escrituras, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você reconhece que a igreja está distante daquilo que é essencial. E isso potencializa a necessidade de uma reforma. Nós precisamos voltar o mais próximo daquilo que é original. Nós precisamos voltar para a essência do que é ser a igreja. Lutero, mesmo diante de toda a oposição, ele nunca se esmoreceu, mas sempre buscou ensinar tudo aquilo que ele pensava, aquilo que ele entendia, por meio da revelação divina, fruto dos estudos das Escrituras. A minha esposa está ouvindo um livro. Minha esposa gosta de ouvir livro. Qual que é o nome do livro mesmo, amor? A Igreja é Essencial, da editora Fiel. E ela já me intimou, né? Você tem que ouvir esse livro. Está lá no aplicativo de audiobook. Só que eu gosto de ler, eu gosto do livro impresso também. Eu estou tentando convencê-la de, posso comprar um livro? E aí eu compro e ouço o livro. Mas, a gente conversando um pouco, assim, bem vagamente sobre o livro, né? A gente não sentou mesmo assim para bater um papo sobre o livro. Ela falou assim, amor, parece que o livro, tudo que a gente está vivendo no contexto local, o autor está dizendo que não é uma perspectiva da igreja local, mas é uma perspectiva da igreja mundial, não a mundial daquele do chapéu, tá? Da igreja mundial, ok? Da igreja mundial num cenário pós-pandêmico. Porque a pandemia afastou as pessoas da relação pessoal. Sabe aquela coisinha chata que a gente sempre detestava no culto, quando o pastor falava, vira para o irmão do seu lado e diga tal. Isso não acontece mais. Porque esse buraquinho aqui que as pessoas estão me vendo lá do outro lado, é uma ferramenta que nos aproxima? Sim, mas é totalmente impessoal. E a igreja, ela é pessoal e relacional. Então, à medida que nós vamos conhecendo as Escrituras, nós colocamos à disposição a revelação daquilo que Deus tem me falado. E foi isso que Lutero fez, queridos. Por isso que no século 21, quanto mais nós estudamos as Escrituras, talvez você vai olhar, poxa, mas a igreja lá no século XV, no século XVI, no século XVIII, teve o mesmo problema que nós no século 21. Então, o problema não foi a pandemia. O problema sempre foi a frieza do nosso coração e a nossa nunca consciência de que precisamos de uma reforma. O problema não é como nós estamos fazendo o culto. E agora, de forma muito específica e bem carinhosa aos irmãos da igreja, Missão Mobilização, o problema não é nós nos deslocarmos dos nossos bairros para estar neste local fisicamente. O problema é o nosso coração. Porque nós não queremos conhecer as Escrituras ou conhecer aquilo que é essencial para colocar à disposição uns dos outros, mas nós queremos conhecer para dominar. E eu ouvi algo essa semana que eu achei fantástico por meio do nosso pastor também, o pastor Marcelo, na classe de profissão de fé. Deus não criou o homem para dominar sobre o homem. Deus criou o homem para dominar sobre a criação.
Nós queremos ter informação para dominar sobre o homem, mas nós não queremos ter informação para servirmos uns aos outros com a nossa informação e revelação. Por isso que mesmo no século 21, quanto mais nós estudamos as Escrituras, talvez mais distantes daquilo que é essencial e primordial em ser igreja, nós estamos caminhando. E eu costumo chamar isso de o espírito do protestantismo na igreja protestante. E o que é o espírito do protestantismo dentro da igreja protestante? São as pessoas que sempre protestam. Porque a consciência do que Lutero fez, como eu falei com vocês, a consciência de Lutero era promover uma reforma dentro da sua própria igreja e não promover uma cisma. Aconteceu uma ruptura? Sim, aconteceu. Foi boa? Sim, foi boa, mas também trouxe implicações negativas, como tudo na vida, sempre vai ter algo bom e algo ruim. Mas ele nunca teve a intenção de ruptura. E eu garanto para vocês que no cenário pandêmico o que mais aconteceu foi igrejas que foram divididas. Mas a pessoa falou para mim assim, que conheceu uma igreja que está na 3ª divisão em 1 ano e meio de pandemia. Sabe o que é isso? O espírito do protestantismo dentro da igreja protestante. Em algum momento da sua vida, você foi para algum protesto e você não sabia nem o que você estava fazendo naquele protesto. Mas porque talvez seu pai te levou, seu avô te levou. Eu me lembro que eu fui uma vez para uma manifestação sindicalista com meu pai. Eu nem sabia o que era sindicato, mas eu estava lá protestando e gritando que meu pai estava gritando. Por quê? O espírito do protestantismo na igreja protestante. Então, quando nós falamos sobre o espírito do protestantismo dentro da igreja protestante, nós precisamos entender que nós sempre vamos formar as nossas escolhas e as nossas decisões a partir dos pressupostos do que eu penso, o que eu acho e o que é bom para mim. E nunca partindo do princípio daquilo que é essencial. Se você vai argumentar alguma coisa com alguém, no que diz respeito à igreja, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Porque se você começar a conversar com alguém pelo pressuposto do que eu penso, do que eu acho e o que é bom para mim, meu querido ouvinte, nessa noite, você tem grandes possibilidades de ser alguém que está se movimentando no espírito do protestantismo. E isso pode trazer uma cisma. Então, quando nós falamos sobre o espírito do protestantismo, o importante sempre é protestar. É sempre ser alguém do contra. Não, mas eu penso assim, mas eu acho assim. Para mim isso é bom. Existe uma grande diferença entre você mudar de opinião e você mudar a sua vida por causa da sua opinião. E no cenário que nós vivemos nos dias de hoje, queridos, um cenário pré-aniversário da Reforma Protestante, um cenário onde nós estamos caminhando para o encerramento de um cenário pandêmico mundial, é um cenário onde muitas pessoas não querem mudar de opinião. Consequentemente, elas mudam toda a rotina da sua vida e o ambiente de pessoas relacionais à sua vida, porque o pressuposto dela é o que eu penso, o que eu acho e o que é bom para mim. Nós não estamos aqui reunidos neste culto dominical, nessa noite, porque é bom para nós. Guarde isso no seu coração. Nós só estamos aqui porque nós estamos correspondendo ao amor de Deus manifesto em Cristo Jesus por mim e por você. Por isso nós estamos aqui. Talvez você que está me ouvindo nessa noite está dizendo, poxa, mas que mensagem chata, cansativo, quero ir embora, assistir os gols do Fantástico. Eu ia brincar com o Hudson, falar para assistir o gol do Flamengo, mas só foi um, né? Mas beleza, pula essa parte. Entendeu? Nós só estamos aqui porque Deus é bom. E quanto mais nós conhecemos daquilo que é essencial, nós começamos a olhar para as coisas à nossa volta, reconhecemos a necessidade de reforma, sim, reconhecemos, precisamos de reforma, sim, precisamos, mas como nós vamos mudar? Dividindo?
Partindo do pressuposto daquilo que eu penso, do que eu acho ou daquilo que é bom para mim? Não. Partindo do princípio daquilo que as Escrituras dizem. Bom, a Bíblia diz que é assim. Vamos tentar fazer como a Bíblia nos ensina? E talvez, fazendo aquilo que é essencial e aquilo que a Bíblia nos ensina, nós podemos ter uma cisma? Podemos, porque isso aconteceu no cenário da Reforma Protestante. Mesmo Lutero não querendo isso, mas aconteceu. Pode acontecer? Pode, mas nunca passando pelo pressuposto do que eu acho, do que eu penso ou do que é bom para mim, mas partindo do princípio do que Lutero leu e foi iluminado pelo Espírito Santo. O justo viverá pela fé. Alguns ensinamentos na igreja, queridos, eles sempre vão causar em mim e em você desconfortos. Muitos irmãos se sentem desconfortáveis com alguns ensinamentos na igreja. E talvez falar da Reforma Protestante seja algo desconcertante ou desconfortável para muitos. E talvez você possa se perguntar, mas por quê? Qual a importância da gente falar isso? Como eu falei, a importância de se falar da Reforma Protestante é para que nós conheçamos a história e nós não caiamos nos mesmos erros na história. Ou também nos resguardar de um sentimento de sermos protagonistas da história, de achar que nós estamos inventando a roda. Tem uma igreja de um pessoal conhecido meu aí, que eles fizeram um negócio legal assim, né? A galera fica em volta, né? A pessoa que está pregando aqui no meio, assim, tal, e vê todo mundo em volta. E os irmãos acharam que isso era revolução. Falei, querido, isso aí nada mais é do que aquilo que acontecia no tabernáculo de Davi. A Arca da Aliança ficava no meio, os músicos ficavam em volta e o povo vinha em volta. Só isso, não é revolução. Então, se nós não conhecemos a história, nós achamos que nós somos protagonistas do momento presente, mas na verdade tudo aquilo que nós estamos fazendo está contido nesse livro, que é a palavra de Deus e que é o essencial. Então, quanto mais eu estudo esse livro, mais eu conheço a história, mais eu conheço aquilo que é essencial. Então, o mês de outubro precisa ser um mês bem reflexivo para todos nós. Por quê? Porque ele vai evidenciar para mim e para você a necessidade de uma intervenção divina promovendo uma nova reforma. Então, por isso que nessa noite eu estou falando com vocês sobre a Reforma Protestante. Não é porque eu acho bonito. Claro, eu acho bonito, eu gosto. Mas eu quero do fundo do meu coração que o Espírito Santo promova dentro de vocês esse sentimento. De todo ano no mês de outubro, vocês se tornarem reflexivos a respeito disso. A respeito do que eu preciso reformar. E a primeira coisa que eu vejo como uma característica importante que nós precisamos nesses dias é ter uma reforma dentro da nossa perspectiva ética e moral como sociedade. Se somos a igreja que é o corpo de Cristo e que testemunha a autoridade de Jesus na terra, nós precisamos de uma reforma ética e moral nos dias de hoje. Eu sou da época que no colégio tinha uma matéria chamada moral e cívica. Quem teve moral e cívica? Ah, gente, falando, só eu e você, mano, tá vendo? O que era moral e cívica? Nós estudávamos a história do Brasil, civilidade, e estudávamos princípios de moral. Então tinha aula de como você tinha que se comportar em determinados locais. Então era isso, moral e cívica. Então, uma das coisas que eu identifico neste ano, num cenário transicionando para o final de um cenário pós-pandêmico, é que nós precisamos ou temos uma necessidade de uma reforma ética e moral. Por que nós precisamos de uma reforma ética e moral? Porque quando nós olhamos ao nosso redor, tem nos faltado valores morais. Tem nos faltado valores morais. Pessoas hoje são abandonadas, ou as relações com pessoas são abandonadas. E isso, na verdade, revela o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo fundamentado nas nossas percepções. Então, falar sobre uma reforma ética e moral nos dias de hoje é falar sobre restaurar princípios básicos do cristianismo, amor ao próximo. Eu garanto que você vindo para este culto, neste lugar, nessa noite, você se deparou com alguém em situação de rua. E isso se tornou tão natural para a gente, né? A gente olha, passa do lado,
Essa semana aconteceu isso comigo. Tinha um morador de rua deitado quase na frente lá da MOB, lá na base, lá na Lameia Lins. E eu passei, sentido a 7 de setembro, totalmente indiferente. Fui. Aí eu resolvi as coisas que eu tinha que resolver lá para o lado do centro, voltei para a base. Quando eu voltei, ele já tinha levantado. E eu cruzei com ele, bem ali no cruzamento da Lameia com a Iguaçu. Ele com um saco de coisa dele nas costas. Quando eu cruzei com ele, assim, aquilo doeu meu coração, pela minha indiferença. Porque quando eu saí da base, ele estava deitado. E eu não estou falando que eu precisava levar ele para minha casa, eu não estou falando que eu precisava, mas eu poderia ter gastado 5 minutos com ele. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Tal. Isso tem a ver com moral e ética. Então, quando nós olhamos ao nosso redor, nós observamos a falta de valores éticos e morais. E a vida tem valido menos do que qualquer coisa. Hoje as pessoas abandonam as relações por serem contrariadas nas suas tão egoístas e egocêntricas percepções. Por quê? Porque decidem aquilo que precisa ser reformado pelos seus pressupostos. O que eu penso vai ser bom para mim, ou o que eu acho. E talvez naquele momento eu achei que se eu gastasse 2 minutos, 3 minutos com aquele senhor ali deitado no chão, eu ia me atrasar para o meu compromisso. Então, primeira coisa que nós precisamos pensar no quesito de reforma nos dias de hoje tem a ver com uma reforma ética e moral. Amém? Segundo quesito que nós precisamos pensar é que todas as famílias, ou muitas famílias, têm sido destruídas nesses dias, sem nenhuma gota de preocupação ou vínculo de afetividade. Então, algo que precisa ser reformado nos dias de hoje tem a ver com a estrutura familiar. Muitas famílias têm sido destruídas sem nenhuma gota de preocupação ou vínculo de afetividade. Porque importa aquilo que eu acho, aquilo que eu penso e se é bom para mim. Se me faz feliz, vou fazer. Assinado Satanás. Nós precisamos nesse tempo pensar, queridos, o que precisa de reforma? A minha concepção ética e moral? A minha concepção sobre o que é família? E uma outra coisa que nós precisamos pensar nesses dias tem a ver com escândalos no meio da igreja. Nós precisamos reformar isso no meio das igrejas. Não encobrir os escândalos, amém? Mas nós precisamos minimizá-los. Nós não podemos mais normalizá-los. É normal, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não podemos normalizar o pecado no meio da igreja. Se desejamos uma revitalização do corpo de Cristo, se desejamos uma revitalização daquilo que Deus está fazendo, se desejamos um avivamento, se almejamos uma reforma no século 21, nós precisamos restaurar princípios éticos e morais no nosso meio. Nós precisamos conceber a estrutura familiar e lutarmos por isso, para que não haja destruição de famílias no nosso meio. E nós precisamos, queridos, sermos homens e mulheres totalmente firmes e convictos a respeito de escândalos no nosso meio. Não promover os escândalos, mas não normalizá-los. Nós não podemos trabalhar os escândalos como algo normal. Às vezes nós falamos muito sobre corrupção dentro de um âmbito público. Político tal é ladrão, político tal é mentiroso, político tal é genocida. Não! Olhamos tanto para esse cenário de corrupção dentro do âmbito público e nós talvez tenhamos muita clareza a respeito disso, identificamos que o cenário político precisa de uma reforma, amém? Ano que vem tem eleição, precisamos de uma reforma no cenário da política eleitoreira brasileira. Olhamos para a corrupção dentro do âmbito público, mas sabe como as coisas vão mudar? As coisas só irão mudar, queridos, quando eu e você esquecermos de observar as coisas no âmbito público e começarmos a observar as pequenas atitudes que eu e você cometemos e que revelam a corrupção existente dentro de nós. Isso vai mudar e isso vai promover reforma no nosso meio. Mas sabe por que nós não olhamos para as coisas pequenas no nosso interior para que haja fugiu a palavra. Não é promoção.
Mas vamos lá. Sabe por que nós não conseguimos promover uma reforma dentro de nós e reconhecer pequenas atitudes que precisam ser transformadas? Porque nós estamos ocupados demais tentando fazer a nossa vida dar certo. O que eu acho, o que é bom para mim e o que me faz ser feliz. Será que se Lutero tivesse pensado em todos os riscos que ele correria quando ele afixou as 95 teses, ele teria tido essa atitude? Não, porque ele queria se preservar. Então, o aspecto da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar e religiosa, sempre precisa ser pauta das nossas orações e principalmente das nossas ações reformadoras. A sua família, a sua vida pessoal e a sua vida religiosa sempre precisa ser pauta das suas orações e principalmente das suas ações reformadoras, porque toda reforma que você deseja, ela começa em você. A igreja que você sonha começa por você. Mas nós temos grande dificuldade em nos comprometer com aquilo que está sendo construído, porque aquilo que está sendo construído nos exige esforço e comprometimento. A liberdade que nós temos hoje de falar contra indulgências não foi só a vida de Calvino que custou, mas nós temos John Wycliffe, nós temos John Hus. E se eu não me engano, foi John Hus ou John Wycliffe que morreu primeiro, que morreu queimado? Aí os seminaristas, perguntar para os universitários. Se eu não me engano, foi John Hus. John Hus, ele foi queimado em praça pública como um herege. Você pode ler depois, tem um livro chamado Livro dos Mártires. Tem um exemplar lá na nossa biblioteca, lá na igreja, lá na MOB. Quando a gente olha para o cenário da reforma protestante, esse homem, John Hus, se eu não me engano, 100 anos antes de Lutero fixar as 95 teses, ele morreu queimado em praça pública, em uma fogueira. Enquanto ele estava sendo queimado, ele dizia assim: hoje vocês matam um ganso, daqui a 100 anos levantará um cisne que vocês não poderão calar. Exatamente 100 anos depois do martírio de John Hus, Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Lembrei. Viu? Não era Westminster, é Wittenberg. Então, queridos, vocês conseguem perceber que quando nós conhecemos a história, nós nos tornamos homens e mulheres reformados, e isso não tem a ver com fé reformada, ser calvinista, mas pessoas que promovem reforma são pessoas que estão constantemente permitindo serem reformadas. E como eu sou reformado? Quando eu permito com que o Alexandre participe da minha vida. Quando ele reconhece em mim coisas que precisam ser mudadas no meu relacionamento com os amigos, com os irmãos, com a minha esposa, com a minha família, e onde nós somos aperfeiçoados nesse tipo de relação? No contexto da igreja. E o que a pandemia nos fez? Nos roubou o convívio da igreja. É perigoso, eu tenho medo. Não, mas vamos ficar quieto aqui, escondidinho, guardando minha vida. E em nome de Jesus, eu sempre falei isso, há uns 8 meses atrás, nós não estamos falando sendo negacionistas diante de um cenário de uma crise sanitária mundial, mas nós estamos falando aqui sobre um princípio de fé. Se você se sente confortável, esteja. Se você não se sente confortável, tudo bem. Mas pense que muitas coisas que estão acontecendo têm esfriado a nossa relação como igreja. Abra comigo em Romanos, capítulo 1, que é o texto base que eu vou começar a pregar agora. Mas prometo ser breve. Amém? Eu só gostaria de ter dado essa pequena introdução a respeito da reforma protestante, para que a gente pudesse pensar um pouco. E Romanos capítulo 1, verso 16, nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para o Evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no...
A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vocês já pararam para pensar de onde que Paulo tirou isso? O justo viverá pela fé? Não? Paulo era alguém que conhecia a história. Abra comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Vede o arrogante? A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé, ou viverá pela fé, ou viverá da fé. Duas lições básicas que nós precisamos ter aqui. Somente o Evangelho pode me fazer olhar com outros olhos tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Então, todo desejo de reformar alguma coisa precisa passar pela ótica do Evangelho. E o que é o Evangelho? O que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do Evangelho em Romanos capítulo 1, verso 16? Que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. Alguma pessoa na face da terra tem como viver por fé, se não for por meio da salvação que vem por meio do Evangelho, sim ou não? Então você consegue entender que muitas pessoas nos dias de hoje não conseguem pensar no conceito da reforma, por quê? Porque não tem uma experiência com o Evangelho. E quem não tem uma experiência com o Evangelho talvez nem salvo seja. Tem tempo de igreja, mas talvez não seja salvo. É duro ouvir isso, né? Existem muitas pessoas que talvez convivem na igreja, ano após ano, mas nunca experimentaram o poder da salvação vinda por meio do Evangelho. Por isso não conseguem viver pela fé, ou viver da fé. Porque o que é a fé? É a certeza, é a convicção daquilo que eu não vi, mas que eu espero. E o que nós mais ansiamos como igreja, como corpo de Cristo, como irmãos, como protestantes, como evangélicos, nós desejamos a volta de Jesus. Quando que a igreja vai ser reformada em plenitude e totalidade? Que é a igreja que Paulo descreve em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27, uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. E onde nós somos fortalecidos diante para permanecermos nessa promessa, no lugar onde nós somos expostos ao Evangelho. Então, primeira lição básica que nós precisamos ter nessa noite, queridos, a respeito da nossa concepção de homens e mulheres reformadores, é que o Evangelho é o poder para a salvação. E a salvação é para todos aqueles que creem. E eu pergunto para você nessa noite, você crê? Se você crê, você recebe o Evangelho. Você recebe o poder que pode te salvar. E à medida que você recebe esse poder, é o que Paulo continua dizendo no versículo 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quem é a justiça de Deus que se revela no Evangelho? O próprio Cristo. E se você não tem a revelação do Evangelho, que é o poder para te salvar, e da justiça que se revela no Evangelho, você jamais vai conseguir viver o que ele está descrevendo no final do versículo 17. E o justo viverá da fé. Eu já usei muito essa passagem bíblica para mandar meus relatórios missionários, para pedir oferta, né? E o justo viverá pela fé. E achava que assim, estou vivendo pela fé. Vou ali no McDonald's comprar um Big Mac Fé feliz. Entendeu? Gente, é uma piada. Tá ruim, tá muito ruim, né? Comprar um Big Mac Fé feliz. Vou ter que reformular minhas piadas, tá bom. Beleza. Vai ter uma plaquinha, piada. Risos. Eu vou lá no supermercado fazer compra, vou fazer um churrasco de fé, beleza? Me dá 3 quilos de fé. Isso. Aí. Que o justo viverá pela fé, certo? Errado, cara. A fé não tem a ver com a circunstância, mas a fé tem a ver com a salvação e o poder de Deus que opera em você. Qual é a garantia que você tem de estar vivo amanhã? Nenhuma. Mas o que te faz programar o dia de amanhã? Fé. E por que você programa o dia de amanhã? Pelo fato de ter sido salvo. Você foi imergido num ambiente de fé. Então a salvação é
para todos aqueles que creem. E todos aqueles que creem se tornam justos. E isso é o fato de que o justo pode viver pela fé. Porque quando o profeta Abacuque está descrevendo o fato de viver pela fé, ele fala algo muito interessante também, que é a segunda lição básica que nós precisamos tirar para as nossas vidas, que é o fato do justo viver pela fé. E quando nós caminhamos em justiça e retidão, nós temos duas coisas muito interessantes que são reveladas: serviço e posição. Guarde isso agora no seu coração. Você deseja mudança na sua vida? Você deseja mudança nas coisas à sua volta? Você deseja uma reforma? Você deseja ser alguém justo que caminha pela fé ou que vive da fé? Você precisa fazer uma coisa muito interessante, que é justamente o que Abacuque está fazendo. Porque Abacuque começa reclamando do monte de coisa que está acontecendo na Babilônia. Mas no versículo 1 do capítulo 2 é uma chave. E ele fala: eu me colocarei sobre a minha torre de vigília, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Vou ler de novo porque eu fico riscando a Bíblia, fica difícil para ler. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigília, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ele estava reclamando de uma situação. Precisamos de reforma. Estou contextualizando, tá? Precisamos de reforma. Muda isso, muda aquilo. Deus faz isso. Só que daí, em um determinado momento, ele para de reclamar e ele faz o quê? Posição e serviço. Serviço, eu me colocarei onde? Na minha torre de vigília. Ele está em um lugar desenvolvendo uma função. E é nesse lugar de desenvolvimento de função que ele tem a resposta, que daí você tem todo o versículo 2, que Deus fala: escreve a visão que eu vou te dar, bota ela em tábuas grandes, para que até quem passe correndo veja. Só que hoje a gente quer ter visão de como as coisas vão acontecer sem o comprometimento de uma posição e de um serviço. Queremos reformar sem estar na posição, sem desenvolvermos um serviço. Reclamamos, reclamamos, reclamamos e reclamamos. Mas diante da nossa reclamação, nós nunca nos posicionamos no lugar da oração. Por isso que eu perguntei para vocês no início dessa noite, nessa palavra: quem aqui já orou por avivamento? Queremos que mude, reclamamos, mas não estamos na posição desenvolvendo um serviço. Porque quando você está na posição e no serviço, você tem a decorrência ou a consequência do versículo 4. A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Você não tem virtude nenhuma, mas pela sua fé de estar na posição e no serviço da intercessão, eu vou mudar tudo aquilo que você está reclamando. Isso é viver pela fé. Estão entendendo como que muda a chave? Viver pela fé não é chegar no supermercado e não ter dinheiro e passar o cartão de crédito. Isso não é viver fé, isso é irresponsabilidade. Amém, Cabral? É injustiça. Foi forte. Né? Isso é injustiça. Isso é irresponsabilidade. Mas viver pela fé é você olhar para aquilo que precisa de reforma, estar na posição de intercessão e de serviço e ouvir do próprio Deus dizendo: o justo viverá pela fé. O justo viver pela fé é igual viver uma vida com a constância e a consciência de que tudo aquilo que nós temos é fruto do Evangelho. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação do homem. Tudo que eu tenho é fruto do Evangelho. Não é fruto das minhas boas ações, não é fruto da minha reclamação, não é fruto do meu esforço, mas é fruto do Evangelho. E tudo aquilo que eu olho à minha volta, que eu reconheço que precisa de reforma, o que eu faço? Eu preciso estar na posição. Eu preciso estar na minha torre de vigília e no meu serviço. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigília e ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta da minha queixa. Nós queremos mudar as coisas mediante as nossas queixas, mas nunca mudamos as coisas mediante aquilo que nós ouvimos, estando ou permanecendo na torre de vigília. Para ouvir dele dizendo: muito bom, o justo viverá pela fé. A sua fé em permanecer no local de
justiça e retidão, a sua torre de vigília, faz com que você seja alguém que caminhe ou que viva da fé. Isso é viver da fé. Não é ser pastor, não é ser missionário, não é largar seu trabalho. Viver da fé é estar na posição correta, fazendo a coisa certa, mesmo diante de tudo aquilo que você olha e fala assim, está errado. Isso é viver pela fé. O caminhar pela fé é iniciar um movimento de proclamação de verdades que ajudam a você reconhecer as suas necessidades pessoais de reforma. E esse reconhecimento te levará a experimentar as delícias de uma vida no reino de Deus. Você caminhar por fé é iniciar um movimento de proclamação das verdades que ajudam você a reconhecer a sua necessidade pessoal de reforma. E isso te levará a experimentar as delícias de uma vida no reino de Deus. Não existirá reforma sem homens reformados pelo Evangelho. Não existirá reforma sem homens reformados pelo Evangelho. Somos convidados diariamente, queridos, a participarmos de mudanças, a reformar a nós primeiramente, para depois reformar o mundo. Só que o nosso coração egoísta e os pressupostos de sempre o que eu acho, o que eu penso e se é bom para mim, sempre me impede de reconhecer as minhas falhas. Por isso que a vida da igreja precisa proporcionar com que irmãos toquem na minha vida. Porque irmãos reconhecem e veem as minhas debilidades de uma forma muito melhor do que eu. Nós precisamos disso, se falamos em reformar. E em nome de Jesus, não se acanhe, não seja tímido, mas assuma nessa noite a sua atitude, a sua postura de mudança, por mínima que seja. Porque isso vai nos fazer ser uma igreja poderosa e empoderada pelo Espírito, uma igreja reformada, não no quesito teológico, somos adeptos da teologia reformada, não, mas uma igreja reformada que se aproximou daquilo que é original. Eu tenho certeza absoluta nessa noite, queridos, que o Espírito Santo, ele tem nos encorajado a essas pequenas mudanças. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração nessa noite. O justo viverá da fé. Para que as coisas sejam melhores, queridos. E que no ano que vem, no dia 31 de outubro, no próximo ciclo de aniversário da Reforma Protestante, nós possamos olhar para o dia de hoje, no dia 24 de outubro, e falar assim, poxa, quantas coisas mudaram em um ano. Talvez nós não tenhamos tantas cadeiras vazias. Talvez nós não estejamos nem mesmo neste lugar. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar na torre de vigia. Para quê? Posição e serviço, para receber a revelação, a visão do que Deus quer fazer. Queremos a visão sem posição e serviço. Queremos mudança sem posição e serviço. Queremos reforma, mas sem sermos reformados. Falamos de tantas coisas fora de nós, mas existem tantas coisas que talvez sejam pequenas no nosso interior que nos impedem de transformar aquilo que nós julgamos ser grande à nossa volta. Para que as coisas sejam melhores, uma reforma precisa começar em você. Ouse experimentar uma verdadeira reforma. Hoje à tarde, revisando o sermão, eu fui para umas anotações no Evernote e eu achei uma citação de um autor que eu gosto muito e eu gostaria de ler para vocês. É o Leonard Ravenhill. Ele fala assim: Deus não se preocupa em encher igrejas vazias. Ocupa-se em encher corações vazios. Deus não está preocupado com esse monte de cadeira vazia aqui. Ele está preocupado em encher o nosso coração que está vazio. Por isso que a palavra de abertura desse culto foi:
aprender a ouvir Deus no silêncio. Porque se nós não nos apresentarmos vazios diante dele, nós nunca vamos ser cheios dele. Deus não se preocupa com igrejas vazias. Ele ocupa-se em encher corações vazios. E é assim que nós nos apresentamos diante de você nessa noite, Pai. Com os nossos corações vazios. Nós não queremos só apresentar as nossas queixas a você, mas nós queremos permanecer na torre de vigília. Queremos permanecer na posição e no serviço, Pai. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, vamos orar um pouco. Vamos nos arrepender diante do Senhor, vamos permitir com que o Espírito Santo quebrante o nosso coração.